Olá, meu nome é Tainara e eu estou aqui para apresentar o trabalho sobre febre maculosa brasileira. A febre maculosa teve seu primeiro caso registrado nos Estados Unidos, no estado de Idaho, ao final do século XIX. Inicialmente, ela foi chamada de febre maculosa das Montanhas Rochosas, porque houve uma alta incidência de casos em estados americanos que eram divididos por essas montanhas. Howard Taylor Ricketts foi o primeiro a descrever o agente etiológico Rickettsia ricketts e a identificar o carrapato transmissor da febre maculosa. No Brasil, ela ficou reconhecida pela primeira vez em 1929, no estado de São Paulo, e foi muito confundida com o tifo, devido às suas apresentação clínica serem muito parecidas. O carrapato, ele é exclusivo de vertebrados e ele atinge principalmente animais selvagens, domésticos e até mesmo o homem. A febre maculosa é uma doença reemergente no Brasil de notificação compulsória. Tem uma alta taxa de letalidade e é infecciosa aguda entre a população. O seu diagnóstico é muito difícil, porque o início do curso da doença inicia-se com sinais clínicos inespecíficos. A sua transmissão se dá através da picada de carrapatos da espécie Amblyomma cajaense, que mais popularmente é conhecido como carrapato estrela. Eles são infectados pela bactéria Rickettsia ricketts. No Brasil, são encontrados principalmente no estado do Paraná, Rio Grande do Sul, estados do Sudeste, Distrito Federal e Ceará. A maior incidência da febre maculosa se dá em países ocidentais, como Estados Unidos, Canadá, México, Argentina e Brasil. E a principal região do Brasil afetada é a região Sudeste. A maior prevalência do carrapato estrela se dá nos períodos de junho a outubro, porque é quando eles têm maior atividade. A grande presença de animais silvestres como as capivaras e a criação de cavalos em pastos muito altos auxilia na multiplicação excessiva da população desse carrapato. Nessa tabela, podemos ver o número de casos notificados da febre maculosa no Brasil no período de 1997 a 2009. Aqui podemos observar que São Paulo sozinho representou 45,1% dos números de casos notificados. E houve um aumento expressivo de 1997 até 2005. No entanto, esse número de casos foi diminuindo conforme o passar dos anos, a partir de 2005. Mas não há uma explicação plausível para isso. A transmissão da febre maculosa se dá com a picada do carrapato infectado com a bactéria Rickettsia ricketts. Essa picada ela deve ser realizada durante 6 a 10 horas. Assim, o carrapato infectado ele vai transmitir a bactéria através das suas glândulas salivares. A forma mais infectante do carrapato é no estágio de ninfa e larva, porque nesse estágio a picada do carrapato ela é menos dolorida. Então o hospedeiro ele não percebe que tem um carrapato ali. Já o carrapato adulto ele vai ter uma picada muito mais dolorida, fazendo com que o hospedeiro ou o animal perceba a presença do carrapato e remova-o antes de que a transmissão ocorra. A bactéria Rickettsia ricketts ela é intracelular obrigatória e reside no citoplasma do hospedeiro e do invertebrado. O carrapato de maior transmissão é o Amblyomma cajaense, mas há outras duas espécies que podem transmitir a febre maculosa, que é a Amblyomma aerolatum e a Amblyomma dubitatum. Os carrapatos eles preferem residir em gramados, pastos, lugares sombreados, perto de lagos e rios, onde não há incidência de sol.
Bom, o ciclo da amblioma cajaense inicia-se quando a fêmea adulta deposita as teleógenas no ambiente. Essas vão liberar os ovos, que vão evoluir para larvas, que ficam em folhas, pasto, árvores, gramas. As larvas vão evoluir para ninfas, que vão evoluir para carrapatos adultos, seja fêmea ou macho. Em novembro já temos carrapatos adultos, normalmente é o período de maior atividade deles, então em novembro temos carrapatos adultos copulando. O ciclo da transmissão da doença, então, inicia-se quando uma fêmea cheia de sangue, ela realiza a postura dos seus ovos infectados no ambiente. Esses ovos vão eclodir e virar larvas, que vão evoluir para ninfas. A partir da ninfa, já inicia-se a transmissão da febre maculosa. Bom, como dito, é uma doença de difícil diagnóstico, por conta do curso inicial da doença, porque ela vai apresentar sinais clínicos muito inespecíficos, mas também pode manifestar um quadro clássico com a evolução da doença. Os sinais inespecíficos geralmente são febre, mialgia, mal-estar, náuseas e vômito. Mas o sintoma mais característico que será apresentado através da evolução da doença são os enxantemas maculopapulares, que estão presentes na maioria dos casos, porém não é uma regra, eles podem não ocorrer. Geralmente vai ocorrer em região plantar e palmar dos membros. O exantema ele também pode evoluir para uma lesão hemorrágica e posteriormente para a necrose. A febre maculosa também pode convergir para um estado de torpor e confusão mental, com alterações psicomotoras e coma ou morte. Há uma alta taxa de letalidade em casos não tratados, chegando até 80%. Além dos sinais inespecíficos e os sinais específicos, a febre maculosa pode apresentar outros sinais comuns: edema de membros inferiores, diarreia com dor abdominal, hepatoesplenomegalia, manifestações renais como oliguria e insuficiência renal aguda, manifestações pulmonares como tosse, edema pulmonar e infiltrado alveolar, manifestações neurológicas como déficit neurológico, meningite e meningoencefalite, petequias e sangramento mucocutâneo. O diagnóstico precoce é difícil, porque a doença ela pode ser confundida com outras doenças devido aos seus sintomas inespecíficos. Para isso, é necessário que se realize exames complementares. O hemograma ele é um exame inespecífico, mas que auxilia na identificação da febre maculosa. Ao realizar o hemograma, é possível visualizar uma anemia e uma plaquetopenia. Pode ser realizado também exame de enzimas, onde ALT, AST e creatinina estarão aumentadas, mas ainda assim é um exame inespecífico. Existem exames complementares que podem ser realizados especificamente para diagnóstico de febre maculosa. O padrão ouro de exame complementar é a reação de imunofluorescência indireta. Mas podemos fazer também histopatologia, imunohistoquímica, PCR e isolamento. O tratamento de eleição para a febre maculosa são as tetraciclinas, de 25 a 30 mg por quilo, doxiciclina, de 10 a 20 mg por quilo, ou clorafenicol, de 15 a 30 mg por quilo, que serão administrados por aproximadamente 15 dias. Em animais que já estão apresentando casos mais graves, apresentando sinais clínicos de desidratação, insuficiência renal aguda, é necessária a realização de tratamento de suporte, como um exemplo, a fluidoterapia. Para a profilaxia devem ser realizadas ações específicas para a área rural, orientando os proprietários
dos animais, principalmente os fazendeiros, para que realizem o controle do carrapato, aplicando carrapaticida em seus animais. Também devem ser feitas ações pela vigilância epidemiológica e ambiental na área urbana, devido aos carrapatos presentes nos cães e nos gatos. Ações de educação e saúde em casos de suspeita ou surto. E controle vetorial, né? Controlando a população dos carrapatos, utilizando carrapaticidas, para que evitamos assim a transmissão dessa doença que é tão letal para os animais e para os humanos. Obrigada.